Olá, este é o programa Médico dos Médicos, um programa para abençoar você e sua família com a opinião de especialistas e com a sua participação. Nós sabemos, claro, para aqueles que creem, que o médico dos médicos é Jesus. Eu sou Raíssa Soares e voltamos daqui a pouco. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Experimenta, pai. Você vai gostar. Gostou? O vírus da gripe pode estar em muitos lugares, só que você não vê. Previna-se. Ao tossir ou espirrar, cubra bem o nariz e a boca com um lenço. Lave as mãos frequentemente. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. No programa de hoje, nós vamos falar com você sobre um assunto muito importante. É algo que tem preocupado a classe médica, os grandes hospitais, que é a realidade atual dos nossos bancos de sangue. Eu conheço várias pessoas que têm um hábito de vida de ser doador de sangue. E o que eu fico pensando é por que nós somos tantos e nós temos hoje dificuldades nos nossos bancos de sangue? Por que nós temos que fazer campanhas para sensibilizar as pessoas a doar o próprio sangue? Fazendo uma revisão, buscando informações sobre isso, guarde no seu coração, a medicina não consegue fazer sangue em laboratório, em nenhum laboratório de pesquisa. O sangue humano, ele não é reproduzível. Nós precisamos do sangue humano para ajudar outras vidas. Os nossos bancos de sangue hoje dependem, todos eles, de doação, de pessoas que façam o ato de amor em se dirigir até o banco, em conseguir na sua agenda de trabalho, de compromissos, geralmente eles são pessoas que ou são convidadas ou alguém pede, e tem uma pequena parcela da população, ela tem o hábito de fazer uma doação uma vez por ano, 2 vezes por ano, independente para quem está doando. Eu queria, com este programa, levar até a sua casa, a sua família, a necessidade que nós temos de praticar este ato de amor que o próprio Jesus nos ensina, na condição de precisarmos doar o nosso sangue para os bancos de sangue. Especialmente nós, você que me escuta, eu sei que se você assiste esse canal, você busca o Senhor, você está num caminho de querer intimidade com Cristo. Esse é um canal que veicula programas em que sempre vão abençoar a sua vida, abençoar a sua família. E nós precisamos de pessoas com atos de amor, com um coração cheio de amor, para procurar os nossos bancos de sangue e fazer essa doação. E existem algumas regras básicas para isso. A pessoa não pode ser muito magra, não pode ter menos que 50 quilos. Magrinhos, sinto muito, as bolsas de sangue, até com as substâncias que estão lá dentro, que são os anticoagulantes, para não deixar aquele sangue coagular, ele é calculado para pessoas acima de 50 quilos. Então, magrinhos, vocês não são candidatos. Façam os seus amigos doarem. Precisa ter idade acima se não me engano, 18 anos, porque precisa ter um documento original, não pode ser xerox. Eu fui investigar por quê, porque podem existir pessoas que copiam, por exemplo, a carteira de identidade de alguém e não tem uma intenção de amor nesse coração e pode estar querendo contaminar outros com sangue que ele tem uma doença, por exemplo. Então é obrigatório o documento original, que seja de maior de idade. E essa pessoa não fazer parte do grupo de risco da nossa sociedade, que são usuários de droga injetável, que têm uma vida sexual promíscua. Por quê? Porque são atitudes que fazem esse sangue poder ter vírus que vão ser levados até essa bolsa.
Mas aí vão me perguntar assim, mas Raíssa, como assim? É só fazer todos os exames que existem nos bancos de sangue e que esse sangue não terá nenhuma doença. Não é bem assim. Olha só, a necessidade que nós precisamos é chamar as pessoas que são os nossos, vamos dizer, os nossos amigos, essas pessoas que estão participando conosco dessa busca em buscar o Senhor, essa opção de vida de servir a Cristo, de buscar o reino em primeiro lugar e o resto ser acrescentado, porque existe algo chamado janela imunológica. Esse espaço de tempo é quando, se alguém é contaminado com um vírus, até o corpo da pessoa produzir uma substância chamada anticorpo e o corpo começar a crescer essas taxas que sejam dosáveis em exame, esse período da contaminação até a produção do anticorpo para que um exame dê positivo é chamado de janela imunológica. Na janela a pessoa pode ter o vírus, mas o exame fala é negativo. Então o tempo entre uma atitude de promiscuidade, por exemplo, eu tive uma relação com uma pessoa sem proteção há 2 meses atrás. Essa pessoa ela é automaticamente cancelada da fila por causa do risco. Então, nós estamos aqui buscando pessoas que entendam, vocês são sadios, vocês não usam medicamentos, não estão no momento de enfermidade aguda, porque isso pode passar para o sangue, você tem acima de 50 quilos, você não tem vícios, você não usa bebida alcoólica, você não tem taxas, se você tem taxas do seu sangue de substâncias, tem algumas, por exemplo, algumas pessoas que usam antihipertensivo, remédio para pressão. Nos bancos de sangue hoje, eles têm uma lista de medicamentos que a pessoa pode estar usando e não contamina, não tem problema para causar reação na pessoa que vai receber. Esses são os quesitos básicos que nós precisamos. Essas pessoas só devem procurar os bancos de sangue nas nossas cidades. Tem várias cidades do estado com bancos de sangue que são oficializados, são fundações, institutos muito sérios, que têm profissionais muito sérios, em que você se dirige, vai passar por uma série de entrevistas para garantir que a sua amostra de sangue é uma amostra abençoada, que vai abençoar outros. Você é submetido, então, à retirada dessa bolsa de sangue, que é uma preciosidade do Senhor, não feita em laboratório, isso é fantástico. E essa bolsa de sangue, ela ainda vai poder dar outros 3 ou 4 produtos. Uma bolsa de sangue sua, ela gera o concentrado de hemácias, que é para repor as anemias graves, gera o concentrado de plaquetas. Pessoas, por exemplo, na dengue, elas tiveram necessidade de receber plaqueta quando estavam muito graves. E as plaquetas, olha só, uma bolsa que é tirada, desse sangue que é retirado para gerar a bolsa de plaquetas, precisam de vários doadores para fazer uma pequena bolsa de plaqueta. E essa bolsa só dura 5 dias. Imagina, alguém que doou sangue, tirou dessa bolsa de sangue que foi doada, separou a plaqueta. Essa plaqueta, se não for utilizada em 5 dias, ela é desprezada. Olha o tanto de pessoas que nós precisamos estar sensibilizando para procurar os nossos bancos de sangue. Tira ainda os fatores de coagulação, o plasma fresco. Graças a Deus o plasma fresco dura 1 ano nos bancos de sangue. As bolsas de concentrado de hemácias, que são essas comuns, que quando a gente vai ao hospital são as mais necessitadas, essas bolsas duram de 35 a 40 dias. Então nós precisamos de que tenham pessoas com a intenção no coração boa, positiva. Nós precisamos que essas pessoas que são sadias, que têm uma atividade diária, que separem um pedacinho do seu dia. Esse período de doação pode ser feito, não tem que existir um ritmo, mas você pode pelo menos 1 vez por ano, 2 vezes por ano, pode com intervalo até menor. Se não me engano, o limite mínimo são 90 dias para fazer a próxima doação. Mas não precisa ser sistemático. Não, eu vou doar a cada 3 meses. Não precisa disso. Mas se você, imagina, sua casa tem 5 pessoas. Se as 5 pessoas tiverem condição de doar, cada um, e os 5 doar 1 vez por ano, imagina quantos estão nos assistindo. Nós temos aí, eu não sei qual que é a nossa audiência atual, eu sei que ela tem crescido progressivamente. Mais pessoas têm buscado esse canal, mais pessoas têm buscado escutar matérias que vão acrescentar informações, que vão enobrecer os conhecimentos. Imagina quantas pessoas estão nos escutando. Se a família, cada família, optar por, olha, vamos então 1 vez por ano,
ou 2 vezes por ano, todos nós vamos fazer a doação. Imagina os nossos bancos de sangue. Hoje, quando uma pessoa se submete a uma cirurgia, ela às vezes, não necessariamente ela vai receber o sangue, mas tem que ser feita a reserva de sangue. Nós precisamos saber que quando alguém, por exemplo, sofre um traumatismo grave, ele tem uma fratura exposta ou um corte profundo no corpo, perde-se quantidades e litros de sangue. Esse sangue, quando ele chega no pronto-socorro, tem que ser imediatamente reposto. Não dá para esperar alguém da família dessa pessoa ir lá no banco de sangue doar. Os hospitais hoje têm as reservas, só que com o tempo o que a gente tem percebido é que essas reservas estão se reduzindo. E a gente vê na internet, nos hospitais, um movimento buscando doadores, porque as pessoas estão ou com medo de doar ou desinteressadas deste ato. Então eu venho aqui hoje, neste programa, trazer para você e sua família uma sensibilização, um pedido de para tocar o seu coração, de falar: você tem condição de ser um doador? Procure o banco de sangue da sua cidade, se coloque nessa posição, coloque essa conversa para outras pessoas e esse ato de amor vai mudar vidas. Eu, que não tenho visto nos nossos hospitais alguém não ter o sangue para ser atendido do ponto de vista médico. Isso não chegou para mim em nenhum canal de informação. Mas há uma preocupação dos nossos governantes de que os bancos não são como eram alguns anos atrás. Mas nós precisamos exercer esse nosso ato de cidadania, exercer a nossa capacidade de amar o outro, que é esse amor ágape, que é um amor que não tem custo. Eu não vou ganhar nada com isso, não vou cobrar nada por isso, e simplesmente vou lá e vou dar aquilo que o Senhor me deu, que Ele contemplou nas nossas veias. Nós temos milhões e milhões de células circulando, se renovando automaticamente no nosso corpo. Nossas células de defesa duram 6 horas, sabia disso? A cada 6 horas, uma célula de defesa nossa é trocada. Nós temos milhões. As nossas hemácias, que levam o oxigênio para o nosso corpo, elas duram 120 dias. Então nosso corpo é uma fábrica, é uma máquina de estar gerando, formando novas células para nós nos mantermos vivos, mantermos bem de saúde, porque tudo vem com nossa alimentação, com nossa ingestão de líquidos. Então isso é a nossa máquina, é a máquina que o próprio Senhor criou. Que máquina que laboratório nenhum consegue recriar, porque isso é divino para aqueles que creem. Nós vamos daqui a pouco lembrar, e eu fiz uma pesquisa até na nossa Bíblia Sagrada, aonde tem a palavra sangue. Isso remete a nós que conhecemos um pouco da palavra, uma série de coisas, mas eu quero trazer para você daqui a pouco o que o Senhor fala para nós sobre esse sangue, o que esse sangue vem a nos agregar no nosso conhecimento espiritual, o que nós podemos tirar do ato de doação, do ato da capacidade de amar e da presença do sangue dentro da palavra de Deus. Nós voltamos daqui a pouco. O vírus da gripe é um bichinho bem danado. Então é muito importante prevenir. Sempre colocar o lenço na frente do nariz. Toda vez que espirrar, Toda vez que vai tossir. E sempre lavar. Lavar bem as mãozinhas, não esqueça entre os dedos. e as unhas bem limpinhas. Que o vírus vai embora, vai pra bem longe daqui. O importante é ter saúde. O importante é prevenir. É isso aí, garotada. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Saúde é bom saber. O que é tuberculose? É uma doença contagiosa causada por uma bactéria que atinge principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos. E como ela é transmitida? É transmitida através do ar, quando o doente fala, tosse ou espirra. O tratamento e os remédios são gratuitos, mas a tuberculose só tem cura fazendo o tratamento até o fim. Procure um centro de saúde e siga a recomendação médica. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Nós estávamos falando da nossa capacidade, nossa possibilidade de nos tornarmos potenciais doadores de vida. E essa vida que roda, que circula nas nossas veias, com milhões e milhões de células, e pesquisando a Bíblia, o que nós encontramos? A palavra sangue, ela é muito enfatizada em Marcos, na história da mulher, do fluxo de sangue. Aquela mulher,
ela teve por 12 anos perda de sangue contínuo, ela tinha uma hemorragia uterina. Então, olha só, e hoje a gente vê isso na nossa prática, pessoas com perdas de sangue pequenas, mas é que elas não dão conhecimento, ou às vezes não dão importância para isso. Na citação que está em Marcos 5, capítulo 25, no capítulo 5, versículo 25, começa a história então da mulher de fluxo de sangue. Ela perde muito sangue durante muitos anos e naquela época ela era discriminada, porque é uma pessoa que era considerada suja, ela era considerada impura, teve que ser separada da família, porque antes do sacrifício de Jesus, o sangue era usado para liberar, para aspergir lá no tabernáculo, fazer esse sacrifício com sangue. Nós temos hoje essa prática nas pessoas que não creem no Senhor. Então elas pensam no sacrifício do animal. Existem algumas situações em que vamos fazer o sacrifício de um animal. Isso é usado em algumas religiões atualmente, né? No candomblé, na umbanda, as pessoas ainda têm essa prática. Para aqueles que creem em Jesus, quando ele veio ao mundo e entregou o seu sangue para perdão dos pecados, então nós entendemos que o sangue deixa de ter essa função, de ter o aspecto de contaminação como a mulher do fluxo de sangue teve. E ela, quando soube que o Filho de Deus estava andando e perambulando por milagres, fazendo milagres, ela foi atrás com toda a sua força. E eu não sei, eu imagino que ela deve ter se escondido, porque ela morava em lugares reservados da cidade, para roubar o reino dos céus à força, e no meio daquela multidão ela simplesmente toca Jesus. Imagina, uma transfusão de sangue hoje, normalmente é 1 hora, 2 horas para a pessoa receber 300 ml. Imagina, um copo pequeno tem 300 ml. Uma bolsa de sangue com concentrado de massa tem 300 ml. Na medicina, gasta-se mais ou menos 1 hora, 1h30, não pode passar muito disso não. A gente tem um tempo para que esse sangue que fica numa temperatura fria poder chegar até a vida do outro. A mulher tocou Jesus. Jesus, vamos dizer, fez uma transfusão divina de toda a virtude para ela. E Jesus quem me tocou? Mas mestre, temos milhões ao seu redor, como vamos saber quem te tocou? Não, porque de mim saiu virtude. Então ela, compelida para poder dizer que tinha sido ela lá ainda falou, mestre, fui eu. Então, aquele toque de fé, essa é a diferença. Muitos tocavam, simplesmente por tocar, eu vou tocar no Filho de Deus que está aqui, ele está operando milagres. Ela foi com fé, ela tocou Jesus e no toque, ela teve uma, vamos dizer, transfusão de virtude em apenas 1 segundo, mais rápido que a internet. E ela recebe, então, toda a sua cura daquele padecimento de 12 anos. É claro que nós estamos falando do sobrenatural, daquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. E eu estou fazendo uma comparação para vocês entenderem que se nós tivermos alguém com uma enfermidade, aquele que é usado por Deus, aquele que busca o Senhor, que quer manifestar a glória do Senhor através da sua vida, nisso, na dispensação do Senhor, essa pessoa pode ser usada num toque para levar a cura para aquele enfermo que está com anemia. Eu não estou aqui, eu estou fazendo uma comparação de que para a medicina, hoje nós precisamos dos bancos de sangue, nós precisamos da doação de sangue. Para o Senhor, com um toque, por isso que o Senhor fala que nós passamos a ter a unção nas nossas mãos, porque depende da fé. A mulher toca Cristo e ela recebe virtude. O próprio Jesus percebe que sai virtude e ela então é curada. E ele olha, vá, que a tua fé te curou. Então, deixa o Senhor operar os milagres, e eu creio em milagres. Não sei se você crê em milagres. Quando a gente vê um milagre, se você tem dúvidas, você tira completamente todos os seus temores e dúvidas, porque o Senhor pode operar, ele fez assim, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E deixe que o Senhor opere um milagre naqueles que creem, para aqueles que buscam, para aqueles que querem o Senhor com toda a sua força. E se você estiver vivendo enfermidades, vivendo problemas, que o Senhor possa dar o milagre dele na sua vida. E nós vamos entender que, a partir de hoje, nós, com essa mensagem no seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa tocar a sua vida para te impelir a vencer todas as suas dificuldades, para você buscar ser
um doador, buscar esse ato de amor para abençoar outras vidas. Daqui a pouco a gente vai voltar respondendo algumas perguntas de alguns amigos, de algumas pessoas que têm trazido informações para nós, buscado algumas dúvidas que nós vamos tentar ajudar. Porque as pessoas se unem para construir um sonho, um futuro, para enfrentar um problema. Quando existe união, as forças se multiplicam, porque juntos fazemos mais. Com a união de todo o Brasil, conseguimos reduzir os casos de dengue em cerca de 46% no país. As chuvas e o calor estão aí. Mais uma vez, precisamos nos unir. Mobilize sua comunidade. O combate não pode parar. Brasil unido contra a dengue. Saúde é bom saber. Quais são os sintomas da tuberculose? Tosse por mais de 3 semanas com ou sem catarro, acompanhado ou não de febre, suor noturno, falta de apetite, perda de peso, cansaço e dor no peito. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Voltamos agora com algumas perguntas que são formuladas pelos nossos bancos de sangue, mas que são perguntas muito interessantes que podem ajudar você, inclusive a decidir sobre esse processo de doação, de se tornar esse abençoador doador. Olha só, por que o tratamento dentário impede doação? Então, se você que está com esse desejo agora de se tornar um doador tiver um tratamento dentário recente, você deve evitar procurar os bancos. Por quê? Porque nos procedimentos que são feitos, onde tem sangramento, podem ser inoculados alguns germes nessa hora do procedimento, que a boca é cheia de bactérias. Então, essas bactérias, esses germes, eles vão para a corrente sanguínea. Se você imediatamente procura o banco de sangue ou num tempo curto, o que acontece é que esses germes vão estar nas bolsas de sangue e isso vai ser passado para aquele doador, para aquele receptor. E nós precisamos que essas pessoas recebam sangue o mais livre possível de qualquer agente para evitar as reações transfusionais, que são as reações que o corpo tem mediante aquela bolsa recebida. Uma outra pergunta interessante é sobre tatuagem e maquiagem definitiva, que é muito comum nos nossos meios de sobrancelha. E aqui pergunta por que quem fez tatuagem ou maquiagem definitiva não pode doar por 12 meses. Olha só. Isso é uma coisa importante. Da mesma forma, o uso das tatuagens, eles fazem... existe uma invasão do nosso tecido cutâneo para poder fazer a tatuagem. E o que achei interessante é que quando você for fazer alguma tatuagem definitiva, muito cuidado, que às vezes o serviço pode usar agulhas que são descartáveis. Mas se for usado a mesma tinta, o mesmo pigmento em outras pessoas, este pigmento pode estar contaminado com vírus, especialmente da hepatite B. Então, cuidado você que optou, por exemplo, por uma maquiagem definitiva, especialmente mulher, se o pigmento foi usado por outra pessoa que tinha vírus, trocou a agulha, mas é o mesmo pigmento, você pode estar se contaminando. Daí, 12 meses para poder você ser candidato, então, ser um potencial doador. Aqui nós temos várias perguntas, eu estou escolhendo a que eu acho mais interessante para você. E eu escuto muito pessoas que optam por fazer a doação para conseguir exames. Então, alerta aos nossos amigos, porque hoje o Sistema Único de Saúde está aí disponível, o centro de saúde, nós temos aí, assim, as pessoas com acesso aos planos de saúde. Não use os nossos bancos de sangue, porque como o seu sangue tem que ser passado por uma série de testes, é feito pesquisa do HIV, do vírus da AIDS, é feito pesquisa do vírus da hepatite B, é feito pesquisa da doença de Chagas, da sífilis, a própria taxa de hemoglobina. Então, a pessoa recebe resultado de vários exames necessários para saber que aquela amostra de sangue não tem contaminação. Mas é muito comum a gente escutar, não, eu vou lá no banco de sangue porque aí eu ganho os exames. Não faça isso, porque se você omitir alguma informação para o triagista, você pode, ao invés de abençoar, estar levando um sangue que pode ter algum micro-organismo, que pode estar, por exemplo, com algum medicamento na corrente sanguínea, porque quando a gente ingere um comprimido ou uma substância química, isso corre o sangue. Se você doa
com aquela substância química no sangue, aquela bolsinha de sangue que vai chegar no outro também tem aquilo. Vai poder trazer malefícios para as pessoas. Então, não use os nossos bancos de sangue para esse objetivo. Nós precisamos entender que a decisão de se tornar um doador é uma decisão que passa primeiro pelo ato de amor. É um ato de ser usado como vaso de honra do Senhor, independente se o vaso é de barro, se ele é de ouro, se ele é de prata, o que importa é como que nós nos colocamos para ser usados para o Senhor. E aí, este apelo a vocês nós precisamos de bancos, os nossos bancos de sangue precisam receber doadores que sejam pessoas, vamos dizer, potenciais mesmo, abençoadores, tirando todos aqueles fatores de riscos que eu já trouxe para vocês um pouco mais cedo no programa. E se você tiver mais alguma dúvida, se você quiser contribuir conosco, mande o seu e-mail. Nós temos um contato que é o nosso endereço médicodosmédicos, sem acento e sem hífen, @hotmail.com. Manda para nós a sua sugestão de temas de programa, perguntas que você queira. Em cima das nossas perguntas, das perguntas que vocês estão nos mandando, nós estamos gerando os nossos próximos temas. Nós estamos buscando, a nossa equipe da televisão está buscando, em algumas áreas públicas de Belo Horizonte, buscando pessoas para poder ser entrevistadas. Se você tiver interesse em ser entrevistado, manda seu e-mail para nós. A equipe de televisão vai atrás de vocês, pode gravar uma pergunta, gravar um comentário, e vocês vão participar deste programa conosco. Nós estamos agora fazendo a busca de perguntas separadas por especialidade, porque nós já temos especialistas dispostas a colaborarem com o programa para também abençoar a sua vida, para também trazer à sua casa, à sua família, informações que vão trazer, que vão agregar valor na sua vida, no seu dia a dia. O Senhor fala que o povo dele perece porque não conhece a verdade das Escrituras. Isso na nossa vida espiritual. E hoje nós temos acesso à informação de todos os meios, na internet, na televisão, telejornais, jornais diagramados. E o que nós precisamos é buscar essa informação. Nós estamos aqui com essa função e eu quero deixar aqui o meu abraço a todos os que estão colaborando, que estão nos ajudando, trazendo ideias, trazendo propostas, para que esse programa se torne melhor do que ele tem sido. Eu quero terminar este programa hoje orando com você em espírito, para que o Senhor possa verdadeiramente tocar aqueles que precisam do teu milagre, aqueles que precisam das tuas bênçãos, que o Senhor possa visitar cada um dos que estão escutando agora, que eles possam receber o poder do Espírito Santo, que é maravilhoso, que é aquele que consola, que conforta, é o Espírito Santo de Deus que está conosco, que nós possamos nos fazer dignos de recebê-lo com toda a honra e com toda a glória dadas ao poder do sangue de Jesus Cristo. Eu quero deixar você aqui e vou te aguardar no nosso próximo programa. Fique com Deus. O vírus da gripe é pequenininho, mas faz o maior estrago porque a gente não vê. Quando chegar da rua, lava a mão. Se alguém pegou na sua, lava a mão. Se enrolou com a gata, lava a mão. Condução tava lotada, lava a mão. Segurou algum dinheiro, lava a mão. Previna-se. Ao tossir ou espirrar, cubra bem o nariz e a boca com um lenço. Lave as mãos frequentemente. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Saúde? É bom saber. Quais são os sintomas da tuberculose? Tosse por mais de 3 semanas com ou sem catarro, acompanhado ou não de febre, suor noturno, falta de apetite, perda de peso, cansaço e dor no peito. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Chegamos ao final, então, de mais um programa. Eu queria agradecer você que esteve conosco, que nos ajudou com mensagens, que nos trouxe ideias, aqueles que colaboraram com perguntas. Eu quero deixar aqui para vocês, incentivarem vocês a irem aos bancos de sangue das nossas cidades, aqui de Belo Horizonte, da cidade onde você mora, que você esteja nos escutando. Vai lá e manda para nós um e-mail confirmando: olha, Raíssa, levei 10, levei 20 comigo, porque os nossos bancos de sangue precisam de nós, precisam de você, precisam de todos nós, para que essa realidade de escassez não exista, porque o Senhor gosta mesmo de vida e vida em abundância, e nós estamos aqui para doar aquilo que Ele nos fez. Este é o programa Médico dos Médicos, um programa para abençoar você e sua família, com a opinião de especialistas, com a sua participação. Porque nós sabemos, para aqueles que creem,
O médico dos médicos é Jesus Cristo. Eu sou Raíssa Soares e até a próxima. Saúde é bom saber. Tuberculose tem cura? Tem sim. O tratamento e os remédios são gratuitos. Mas atenção, só é possível cuidar da tuberculose fazendo o tratamento até o fim. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos.